Olá, meus caros colegas colecionadores, especificamente de medalhas. Estamos em um ciclo de palestras e entrevistas sobre o assunto específico, que é medalhas, e nós temos hoje aqui a Marcela Marque, ela é museóloga do Museu Teixeira Leal de Salvador, Bahia. Tudo bem, Marcela? Tudo bom, Newton? Boa tarde para você, para todos que vão nos assistir. Eu sou Marcela Marque, museóloga graduada pela Universidade Federal da Bahia, com ênfase em museus de arte e museus de história. E tenho especialização em arte e patrimônio cultural, e atualmente eu estou chefe do setor de documentação e pesquisa do Museu Eugênio Teixeira Leal. Então, eu trabalho com o acervo museológico daqui do museu, e faço a gestão dele, a conservação, atividades culturais acadêmicas. Eu vou mostrar ao longo do nosso encontro as várias nuances de um setor de documentação e pesquisa, e principalmente ligada à numismática. Legal. Eu Pronto? convidei pessoas com conhecimento bem diversificado para passar realmente um conhecimento, a gente montar um ciclo mesmo de conhecimento sobre medalística. E me fala uma Certo. coisa assim sobre você. Você coleciona alguma coisa também? Você é uma colecionadora? Eu, assim como na maioria dos que são hoje colecionadores, a gente sempre segue pessoas próximas, como pai, avô, mãe, né? E eu, há muitos anos atrás, meu pai, ele colecionava cédulas, moedas, entre outros itens, e aí, depois de um tempo, eu cresci, né, vamos dizer assim, e não continuei. A questão de uns 20 anos para cá, eu retomei essa atividade, que se intensificou mais agora com a minha entrada aqui no Museu Eugênio, que aí eu comecei a verificar que, pô, como é legal você colecionar, e vamos combinar que colecionismo é um portal de entrada que não tem saída, né? Então, É uma doença você, crônica. o bichinho pega, a gente, aí não, a gente não consegue sair. Então, hoje, eu sou colecionadora, moedas, moedas um pouquinho, cédulas fantasia, que eu gosto muito, algumas cédulas e e coleciono catálogos de exposições. Pretendo, claro, dentro da filatelia o tema é animais, insetos e flores, porque senão a gente se perde no mundo do colecionismo, né? E de uns 2 anos para cá eu me peguei fazendo colecionismo de bonecos de fast food, colecionáveis de carrinhos de metal de retrô também. Eu falo que o colecionismo ele tem alguma coisa assim a ver com o viciado por cigarro, o alcoólatra. É um vício. Só que é um vício que os efeitos colaterais são cultura, amizade e tudo que a gente gasta de dinheiro se torna um investimento. Nada é jogado Isso, fora e tudo é valorizado. Então, não tem efeito colateral negativo. O efeito colateral é extremamente positivo. é positivo, E, exatamente. e o que eu falei de ser crônico, eu desconheço um colecionador que deixou de ser colecionador. Ah, com certeza. Ele pode ter passado por um aperto e vendido a coleção dele, mas o sonho dele é voltar na coleção e continuar. Não tem cura porque é muito prazeroso. É É, é verdade. só quem vive isso que sabe o tanto que isso é bom demais. Pois é. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre o Museu Eugênio, tá? E Eu assim, vou. ó, pelo fato de eu ser colecionadora e ter minha própria coleção, na verdade, eu acho que a minha maior contribuição enquanto colecionadora e numismata é com relação ao meu cuidado com o acervo museológico do Museu Eugênio, certo? Eu cuido dele,
ele como se fosse meu, né? Não é meu, mas eu cuido como se fosse meu. Tenho ciúmes e a gente toma muito cuidado com essa coleção, porque começou através do Eugênio Teixeira Leal e, na verdade, começou quando eles pensaram, quando o Eugênio Teixeira Leal pensou e criou o Museu Numismático do Banco Econômico. Posteriormente mudou para Museu Numismático Eugênio Teixeira Leal, e hoje nós não temos só peças da numismática, mas na frente eu vou falar quais da nossa tipologia, e hoje nós somos o Museu Eugênio Teixeira Leal, porque ele é o nosso patrono, Eugênio Teixeira Leal, tá joia? Então eu vou apresentar a gestão do acervo museológico, vou falar sobre a tipificação das coleções e nossas produções ou atividades acadêmicas, tá bom? Eu queria, antes de tudo, registrar o seguinte, que falar de documentação do acervo é atuar na vertente da segurança, possibilitando que a gente conheça realmente o que nós temos e que pesquisadores possam nos procurar para poder produzir artigos, produzir lives a respeito das nossas medalhas, como já tem sido feito há algum tempo. Então, quem entende a documentação como algo dinâmico que se inventa e que serve a serviço da pesquisa e o entendimento de quem enxerga no objeto o tridimensional e o real importante documento histórico no fragmento da nossa história, que termina, que eu considero que as medalhas, a numismática, elas são como um jogo de cabeças. Então, você vai unindo uma peça, vai unindo outra, e você e temática, tá bom? Uma coisa que você comentou agora, que eu não posso deixar passar sem comentar, eu sinto que o museu é meu. Eu estou aqui longe, mas o museu é meu, é seu, é nosso. É aquilo que nós falamos ontem. Olha, meu bordão, viu? Faz uma doação, ele não está doando, ele está ganhando um serviço de conservação em cima da coleção dele. Então, e olha que aqui o serviço ele é de primeira qualidade. A gente cuida, conserva, documenta, pesquisa, faz uma ficha de identificação ou catalográfica para cada peça, tá? Então a gente tem o maior cuidado, sim. Eu estou disposto a ajudar a divulgação, a motivação da visitação aos museus, a ajudar na divulgação do acervo. Nós vamos conversar muito sobre isso. Eu já vou colocar a tua apresentação, senão a gente fica batendo papo aqui, não faz a Tá certo. O papo está muito bom, mas vamos trabalhar. Tranquilo, vamos embora. Vamos embora. Pronto. A palavra é sua. Pronto. Essa primeira parte é justamente falando sobre a gestão do acervo no Museu Eugênio Teixeira Leal, né? Eu sou Marcela Marque, museóloga, e aí você pode passar. Pronto. As abordagens que eu falei, que eu vou fazer a apresentação da gestão do acervo museológico, falei um pouquinho sobre a origem, muito rapidamente, porque tem muito mais coisa, né, por aí. Só de Museu Eugênio Teixeira Leal nós temos 40 anos, vamos comemorar 41 no dia 11 de dezembro de 2025, então tem muita história. O patrono Eugênio Teixeira Leal, e eu vou falar um pouquinho sobre a tipificação das coleções, como esse acervo é considerado e guardado, e as atividades acadêmicas. Pode passar. Bom, como eu estava falando, né, que a gente documentar acervo, atuar na vertente da segurança, possibilitando que os pesquisadores venham até a nós. Então, eu só consigo entender o que eu tenho no meu no meu museu, viu? Consigo algum colecionador, algum pesquisador acadêmico, né? Nosso museu, o meu museu. Você pode passar? Está dando um delay. Pronto. O
acervo museológico do Museu Eugênio, ele é composto por 21 coleções, onde hoje nós estamos registrando 11.278 peças completamente inventariadas e catalogadas. Então, as peças, elas são de numismática, cédulas e moedas, de medalística, exonúmia, condecorações religiosas, militares, civis. Nós temos mobiliário do antigo Banco Econômico, temos têxteis, são bandeiras, flâmulas e fardamento do antigo pessoal que trabalhava no Banco Econômico, temos filatelia, temos postais. Então, as coleções, por ser considerada o nosso museu de coleção aberta, ele não é coleção fechada, então a todo momento a gente pode receber novas doações ou novas compras, agregando mais e mais ao nosso acervo. Então, hoje nós temos 11.278 e nesse universo que eu falei para vocês, tá bom? Vamos lá. Eu trouxe alguns exemplos aqui, por exemplo, nessa condecoração, que é a condecoração Imperial Ordem da Rosa, nós temos a placa, nós temos a miniatura, nós temos ela de diversas formas. Ela é a queridinha do nosso museu, né, porque ela tem uma história bem legal. Então, nós temos desde condecorações, espera só um minutinho, desde condecorações, a medalha da Heroínas da Liberdade, que para nós foi muito importante, né, porque essa medalha da Heroínas da Liberdade, que é o próximo slide, viu? Essa medalha que nós estamos vendo é resina ou é madrepérola? É madrepérola. A minha origem, eu sou um joalheiro, tá? E aí, você confirma que é madrepérola? Pela foto, eu imaginei que fosse madrepérola. E aí agora nós vemos aí a Heroínas da Liberdade, que para a gente, em 2023, essa medalha foi lançada aqui no museu. O Gilberto Tenor, então presidente da SNB, com o Bruno Pelisário e Oswaldo, eles vieram até Salvador e foi feita uma cerimônia de caracterização e descaracterização do cunho. Então, foi um evento muito legal. A medalha foi lançada aqui. E por que ela foi lançada? Porque comemorava-se os 200 anos da independência da Bahia e mostra as três guerreiras dessa independência, que é Maria Quitéria, Maria Filipa e Joana Angélica. Então, nós temos a primeira, depois a segunda vai para o Museu Júlio Meili, né, lá da Sociedade Numismática, e eu vou mostrar, você pode passar, que a gente vai ver algumas fotos referentes a esse encontro. No mesmo ano, teve o lançamento da cédula, ali está Gilberto, Eliane Bina, Bruno Pelisário, né, a medalha, na descaracterização do cunho, contou com a presença das 4 mulheres, né, que representavam o museu naquele dia, na descaracterização, né, porque nada melhor do que mulheres descaracterizando um cunho que se relaciona a uma medalha onde traz 3 mulheres, tá? Bom, e aí foi um momento muito importante. Você pode passar, por favor? Pode passar. Eu estou tentando. Bom, o que são os informativos que são utilizados para aquisições? O setor de documentação, ele tem uma característica e uma das atividades é sempre estar alerta a Clube da Medalha, Sociedade Numismática Brasileira, Banco Central, Banco do Brasil, editais dos Correios, revistas especializadas, para que a gente consiga visualizar novos lançamentos e lançamentos que tenham a temática do museu. Então, basicamente, aqui no museu, a gente tem peças relacionadas a Brasil, Nordeste, sobretudo Bahia, tá? Mas isso não quer dizer que a gente não tenha outras também. Mas na temática nossa, dentro de numismática, a gente privilegia isso.
Tá? Então, por exemplo, ultimamente nós estamos muito empenhadas em comprar ou receber em doação medalhas com representatividade feminina. Né? Então, o ano passado, o ano retrasado, nós conseguimos, através do Clube da Medalha, comprar todas as medalhas das mulheres dos esportes, Anita Garibaldi, né, e outras que tinham à disposição, tá? Porque a representatividade feminina ainda é muito pouca, né, perante ao lançamento, mas eu acredito que a partir sejam lançadas cada vez mais. E todas nós temos, só não temos aquelas que não foram lançadas, tá bom? Pode passar, por favor. Eu fiz questão de colocar algumas fotos de doadores, porque o processo da doação, ele, como você falou, ele é uma doação, mas ele entra para a história, né? Várias pessoas nos procuram para doar coleções, para doar cédulas que pertenciam ao pai, à mãe, avô, avó, cédulas ou moedas, ou algum material que ele é da coleção pessoal dele, mas ele faz questão de doar para o museu. E aí nós temos 3 exemplos, né, de doação de moedas, doação de cédulas e doação de um quadro de um maestro italiano que fez questão de fazer uma exposição aqui no Brasil, no Museu Eugênio, e ele deixou essa tela como lembrança. A primeira foto, que é um senhor que está de boné azul, ele foi um antigo colaborador do Banco Econômico e ele tinha muito apreço pelo Eugênio Teixeira Leal. Na verdade, ele conta até em oralidade, porque a gente procura saber qual a origem dessa peça. Ele, na verdade, ele começou como office boy do Banco Econômico e ele conheceu o Eugênio Teixeira Leal quando menino, né? E ele foi subindo de posto até chegar a gerente de uma agência no interior da Bahia. Aí, quando Eugênio faleceu, ele se comoveu, assim como muita gente que conheceu Eugênio. E aí, quando ele veio para Salvador morar aqui, aí ele fez questão de vir ao museu, prestar homenagem ao Eugênio e fez uma doação de mais de 200 moedas que a gente procurou colocar no nosso acervo, tá certo? Esse senhor já faleceu, tá? Mas a família gosta de saber que a coleção dele está aqui no museu. Então, isso que é muito amor, né, por uma pessoa gerando um acervo desse para a gente, tá bom? O museu é uma casa de repouso para a coleção. E eu sou a cuidadora dos idosos, né? Pode passar. Ó, como eu estou na parte de doação, essa foto daí é foto de um postal que é da Ilha da Madeira, Funchal. Ela foi doada por Jorge Hector Guimarães. Por que eu fiz questão de colocar ela aí? Ela foi recebida em doação em 2013, em maio de 2013. Eu comecei a trabalhar aqui no museu em 18 de fevereiro de 2013. Então, esse postal, ele está datado de 23 de maio de 2013, de 1913. E o menino fez a doação junto com a mãe exatamente no dia 23 de maio de 2013, exatos 100 anos do envio desse postal. E o interessante, por que ele é importante? Esse postal foi enviado por Eugênio Teixeira Leal para o irmão dele, né? Ele estava lá na Ilha da Madeira, mandou para aqui, mas é muito legal que esse postal ele estava em uma feira de antiguidades e esse menino, que na época tinha 12 anos, junto com a mãe, né, que é colecionadora também, ele procurando achou esse postal com mais alguns outros, e a mãe, como já conhecia o nome do Eugênio Teixeira Leal e associou ao museu, ela veio com o menino para fazer a doação pessoalmente. Então, foi muito legal, foi muito legal porque é aquele processo que eu falo, para que o colecionismo não se perca, tem que ter o apoio de alguém estimulando uma criança que fez a doação. Ano passado comemoramos 40 anos
E essa criança de 12 já está um adulto de 20 e poucos anos e veio à nossa comemoração. E, por um acaso, a gente fez uma comemoração aos doadores dos 40 anos do museu e o postal dele estava exposto e ele ficou emocionado. Então, assim, histórias como essa que faz a gente acreditar que vale muito a pena documentar, expor, trabalhar em museu e principalmente com o colecionismo. Tá joia? Você pode passar, por favor? Uma pequena história de infância. Eu Sim. tinha provavelmente uns 10 anos de idade. Eu estava vindo do Nordeste, ficamos encalhados por causa de enchente, demoramos 7 dias de Recife a Rio Preto, e nós ficamos 24 horas em Teófilo Otoni. E lá eu comprei Minha... o meu primeiro carro. Comprei um carro com 10 anos. Comprei um chaveiro, só faltava o resto. E eu guardei esse chaveiro até ter o resto. Pois é, Era o então. meu carro. Para uma criança, Então, isso é real. o menino cresceu, e aí o chaveiro ficou na coleção, e hoje em dia você tem um carro, né? Pois é. Então vamos para adiante. Vamos falar sobre o próximo, isso que é Edgar Campos Silva. Edgar Campos Silva é conhecido aqui na Bahia, é um numismata que também trabalhou com Eugênio Teixeira Leal. Ele é tido como o braço direito de Eugênio, é muito conhecido aqui, muito respeitado. Ele conhece muito de numismática. Muitas das peças adquiridas ou doadas para o museu através de Eugênio foram aquisições feitas com o aval dele, de Edgar. Então, ele tem um papel extremamente importante para nós. E ele, por um incrível que pareça, também já doou várias coisas para aqui, e dentre elas, há uns 8, 7 anos atrás, ele fez a doação desse envelope, contendo 3 selos e tal, mas também contendo o nome de Eugênio Teixeira Leal. Quer dizer, foram correspondências trocadas, no qual ele nos doou o envelope, né, que para a gente é incrível como tem pessoas que acham assim, mas um envelope, ele tem um valor histórico. Então, para a gente que é do colecionismo, não é só o valor material importa sim, mas o valor histórico, o valor cultural, o valor que está agregado, quem doou, de quem pertenceu, a gente dá um TCC. Então, por isso que todas as peças aqui, independente são de ouro, de prata, de bronze, de papel, de couro, de porcelana, para nós ela tem o mesmo carinho, o mesmo significado em termos de documentação. Tá joia? Pode passar. Eu não poderia deixar de falar. Olha, eu não dá para colocar todas as pessoas que doaram, né? Porque são muitas, todas têm um agradecimento especial, mas eu estou colocando, pontuando algumas, por exemplo, no caso da Sociedade Numismática Brasileira, que faz muito evento aqui, é nosso parceiro. Já fizemos o Congresso Internacional de Museus, História e Colecionismo, que Leninha citou ontem na palestra dela, e eles sempre que fazem algum evento aqui, a doação de medalhas, a doação de cédulas, e essas cédulas fantasias. Uma foi em homenagem aos 200 anos da independência do Brasil, e a de baixo a 200 anos da independência da Bahia, tá? Com a Maria Quitéria no anverso. Pode passar. Nós Olha, temos para que 10 vocês... minutos para você encerrar, tá? Olha, para vocês verem, eu vou falar bem rápido sobre a nossa ficha de identificação, para que vocês vejam que a gente tem o maior cuidado com relação a pegar o nome o nome da peça, o assunto, o autor, de onde ele vem, qual a época, qual o material, dimensões, peso, modo de aquisição, procedência, estado de conservação, descrição formal que a gente faz, o histórico da peça e da temática, fazemos análise iconográfica, né, dos itens, referências bibliográficas, localização, função e uso, e o responsável. Além da gente colocar também foto, peso e informação, que a gente coloca essas informações na ficha também. Você pode passar? Esse é o trabalho de um museólogo. Sim.
Esse é um trabalho de um museólogo de captar todas essas informações, compilar numa ficha de entrada da peça no acervo museológico e que gera a ficha de identificação individual de cada peça, que gera um arquivo de fotografias que podem ser utilizadas também para montagem de exposições e que gera o nosso banco de dados, que, por final, vira um inventário oficial da instituição. Tá certo? Então, você pode passar essa daí, por favor? Pronto. Aí o que acontece? Fontes de pesquisa. Tudo que vocês imaginarem que caia na mão da gente vira fonte de pesquisa. A gente não joga nada fora. Né? Você vê aí, nós temos alguns suportes e materiais que foram utilizados nessa busca das pesquisas, porque são 40 e poucos anos, né, de pesquisa. Então, nós temos aí envelopes antigos, fotografias, aqueles pequenos slides que a gente passava, né? Tudo é compilado para fazer a informação chegar à ficha. Pode passar? Pode passar. Tentando, já vou. Vai dar certo. Estou esperando. Vamos, trem. Pronto. Como eu falei, tudo que cai na mão da gente é lucro. Fazemos um estudo também através de desenhos, eles são sessionados, a gente faz estudos pontuais, né? Esses desenhos foram feitos pela Maristela Vidal, tá? E nós aproveitamos para estudar os pormenores, os entalhes, a análise estilística, artística, né, das peças. É um suporte que a gente utiliza, tá bom? Pode passar. Aí nós temos aí também fotos antigas, temos fichas que foram escritas à mão por uma professora da Unirio, especialista em condecorações militares e moedas gregas e romanas antigas, Regina Bibiani, que ela, há muitos anos atrás, ela veio aqui ao museu, em 1990, por aí, e ela fez um curso sobre documentação museológica, onde ela demonstrava, através de fotos, e de como você montar uma ficha de documentação, tá bom? Pode passar. Bom, todo esse trabalho nosso é porque ele gera artigos, gera em jornais, em lives. Então, a gente procura atender artigos da UNAM, artigos da SNB, artigos para a tarde, o jornal, o Correio, né? Esse daí especial foi para o Correio da Bahia, que falou sobre o tesouro colonial com as moedas holandesas que nós temos aqui no museu, tá joia? Vamos passar. Eu coloquei aí, ó, a UNAM, onde em 2020, 2021, foi lançado para que a gente escrevesse um artigo sobre o museu. Ganhamos um destaque de 30 e poucas páginas, né, onde cada setor falou sobre o seu trabalho, as suas atividades, e muito nos honrou, porque foi assim muito legal escrever e compilar e mostrar isso para vocês. E o museu ele tem muita coisa, ele não é só um guardador, né, de coisas, né, ele é movimento. Nós aplicamos a museologia social também, então a gente acredita que tudo que tem aqui pode ser convertido numa atividade cultural, numa exposição, num bate-papo e em um artigo, tá bom? Vamos lá. Nós já, através da nossa coleção também, das moedas gregas e romanas antigas, tivemos um trabalho também de TCC, de conclusão de curso, e de mestrado, de moedas para falar sobre a epigrafia das moedas antigas. Tá? Foi um trabalho e é um componente curricular do mestrado da UFBA. Então, você vê, as nossas moedinhas foram parar no mestrado, né? Pode passar. Marcela, e também 5 minutos para terminar, tá? Está terminando já. Essa daí também foram sobre a representatividade feminina aqui no museu, Tomar Cédula da Baiana
e a de Mãe Menininha, do canto A, né? Pode passar. E está terminando, porque é o seguinte, a gente quer dizer o seguinte, que tudo isso aqui é feito não para ficar encarcerado dentro de um computador, não, a gente recebe muitos alunos aqui, nós fazemos aulas interativas, parcerias imprescindíveis para a expansão do conhecimento. Então, aí eu coloquei fotos de aulas que nós damos do nosso acervo, são aulas da UFBA de História, de Museologia, de Artes, e aí os alunos aprendem ao vivo e a cores a como tipificar e como documentar. Pode passar. Nós temos aí, junto com o meu colega Euler Oliva, que ele é museólogo também, nós fazemos a higienização e conservação do acervo exposto e também o que está localizado na reserva técnica, tá certo? Então, assim, é um trabalho bem, bem legal. Aqui nós temos a capacitação profissional e empregabilidade, porque trabalhamos com estagiários voluntários, técnicos, estagiários curriculares e voluntários. Tá? Então, aí são todas estagiárias, fotografando, cuidando das cédulas, cuidando das moedas, e eu atualmente tenho 2 estagiárias trabalhando comigo em museologia, aqui comigo fixas, no projeto de 2 anos, tem uma voluntária também de museologia, e atualmente estou com 3 discentes de museologia também, realizando o estágio supervisionado. Então, você vê, o nosso museu está bem movimentado, tá? Sim. E eu vou terminar com o seguinte, deixa eu aproximar aqui um pouquinho para eu ler, porque eu não poderia deixar de terminar falando sobre Eugênio Teixeira Leal, nos livros catálogos que foram apresentados de 68 a 78, sobre a supervisão de Eugênio Teixeira, no catálogo Condecorações e Medalhas Militares, ele escreve o seguinte, olha o que ele escreveu há anos atrás, estamos certos de que este trabalho, como o anterior, pelas suas características técnicas e o cuidado na descrição das peças arroladas, será mais uma contribuição valiosa para o conhecimento do acervo, que já conseguiu reunir o nosso Museu de Numismática e orientação dos interessados em pesquisa nesse ramo apaixonadamente da historiografia. E ele fala que, ao organizarmos o Museu da Numismática do Banco Econômico da Bahia, não tínhamos em vista apenas atender a paixão e a curiosidade do colecionador, mas, sobretudo, legarmos às gerações atuais e futuras uma documentação indispensável à reconstituição